Record TV Brasília, cada vez mais perto de você. A gente está de volta com o DF Record e direto para a tela, porque a gente começou falando aqui do aumento das tarifas da ligação de transporte coletivo do entorno com o Distrito Federal. Teve aumento, a gente já mostrou aqui a repercussão junto aos passageiros e também alguns setores como bares, restaurantes e hotéis, temendo aí aumento da conta que teria que ser paga, né? Vou chamar mais uma vez aqui a Ariane na tela para a gente falar porque esse aumento foi suspenso depois da repercussão. Que repercussão foi essa, Ariane? Pois é, Portanova, todo mundo esperava que essa mudança, esse reajuste fosse repercutir muito fortemente e foi o que aconteceu, não é? Tudo começa já no domingo, ontem, quando o governador de Goiás se manifesta contrário a esse reajuste, diz inclusive que não foi acionado, não foi chamado para conversar para que essa decisão pudesse ter sido tomada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. Se juntam a ele prefeitos das cidades do entorno dizendo a mesma coisa, endossando a fala do governador goiano, que disse que hoje acionaria o Supremo Tribunal Federal, o STF, para pedir a suspensão desse reajuste. Assim, o governador de Goiás o fez e, nesta tarde, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, resolve, então, decide por suspender, mesmo que ainda em caráter temporário, esse reajuste. Então, a decisão de momento que está valendo agora é que esse reajuste cai por terra por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, alega e atende às reivindicações do governo goiano de que houve uma invasão da autonomia federativa do estado de Goiás, que não houve uma conversa, um amplo debate sobre esse reajuste de até 26% para que ele pudesse ser de forma mais consciente e tranquila aplicado à população se houvesse de fato um consenso entre as duas unidades da federação. A própria Secretaria de Transporte e Mobilidade já se manifestou depois da decisão do STF, dizendo que então de fato já caiu, não vale mais esse reajuste. Apesar disso, Portanova, a gente sabe que fica havendo um certo ruído, porque tudo aconteceu agora há pouco, houve agora há pouco também o Jogo do Brasil, então muita gente que está procurando agora o transporte para voltar para casa, para ir para o entorno, ainda encontra as tarifas reajustadas, mas de acordo com a decisão do Supremo e também com a própria Secretaria de Transporte e Mobilidade que cumpriu essa decisão, esse reajuste não está mais valendo, os passageiros podem voltar a pagar os valores que pagavam anteriormente. Essa manifestação da própria Secretaria de Transporte vai de encontro ao que mais cedo disse a reportagem do R7, o próprio governador Ibanez Rocha. Assim que ele soube da decisão do STF, ele disse que decisão judicial se cumpre. Então, neste momento, o que acontece é que até um novo pronunciamento do relator desse caso, não está valendo mais reajuste nenhum, tudo volta a ser como era antes, Portanova. Pois é, Ariane, decisão judicial se cumpre, mas também decisão judicial pode se discutir, né? Então, quer dizer, pode haver alguma discussão em torno disso, principalmente pelo argumento de que houve uma invasão na questão federativa, porque o Distrito Federal está cuidando de um serviço que está em Goiás, mas não está cuidando agora, né? Está cuidando desde que assumiu esse serviço. Então a gente vai ver, vai ter muito pano para manga ainda nessa história. E a gente agora vai acompanhar a repercussão no meio político, com prefeitos do entorno também, que acabou acontecendo ao longo de todo o dia. Confere na reportagem. Publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, o aumento nos valores das passagens de ônibus que ligam o DF ao entorno pegou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de surpresa. No domingo, ele usou as redes sociais para manifestar insatisfação com o aumento. Além de dizer que não foi consultado pelo governo distrital antes da adoção da medida, ele acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão do reajuste. Já os prefeitos das cidades do entorno se reuniram na manhã desta segunda-feira. O grupo se mostrou surpreso com os aumentos e já acionou a justiça. Ficou definido nas reuniões anteriores da NTT que qualquer medida que fosse tomada, a associação seria comunicada. Infelizmente, nós não fomos comunicados, não participamos, dessa decisão do GDF de poder reajustar as tarifas, que automaticamente atinge mais de 170 mil passageiros que se deslocam do entorno para o Distrito Federal diariamente, e com isso faz com que até as pessoas que moram na região do entorno possam perder seu emprego. Que a gente entende que as coisas não podem funcionar dessa forma. A gente havia pedido para participarmos das conversas, só que infelizmente fomos ignorados. Por outro lado, o secretário de Transporte e Mobilidade do DF se explicou. Walter Casimiro defendeu o reajuste e garantiu que, sem ele,
o sistema de transporte entraria em colapso. Esse aumento, ele segue uma metodologia de cálculo da NTT, que tinha autorizado esse aumento em janeiro deste ano. Então, a gente tem quase um ano segurando esse aumento, e aí o risco do sistema começar a ser interrompido pela não correção desses valores era iminente. Então, o governo do Distrito Federal, até em conversas com a NTT, em reuniões também com a AMAB, já tinha informado, né, da intenção de dar esse aumento. E aí foram informados no início da semana passada que esse aumento iria ocorrer, e aí foi dado agora esse aumento para poder evitar um colapso no sistema. O governador Ibanez Rocha também se manifestou. Ele afirmou estar tranquilo e assegurou que tudo está sendo feito dentro da legalidade. O reajuste foi concedido, era o menor que poderia ser concedido durante esse período, foi bastante estudado pela Secretaria de Mobilidade, foi comunicado ao governo de Goiás e à Associação dos Prefeitos do entorno. Então está tudo dentro da legislação. Agora, o que for possível fazer para beneficiar a população, eu tenho certeza que é a minha vontade, que é a vontade do governador Caiado também. Ibanez também descartou a existência de uma tensão entre ele e o governador goiano, mesmo após as críticas à nova medida. Não existe nada que possa comprometer o relacionamento entre eu e o governador Caiado, e certamente nós vamos trabalhar unidos para que a gente possa melhorar essa situação do transporte do entorno.